Todo esse contato que temos, todo ele, com aquilo que a gente conhece, é algo sempre invariável, invariavelmente. Isso não tem variação nenhuma. É sempre da mesma forma. É algo sempre dentro daquilo que a gente consegue reconhecer. E o que a gente reconhece sempre é a partir daquilo que a gente tem como referência. Nós estamos vivendo no padrão do pensamento, nesse modelo dessa estrutura que nós chamamos de consciência, onde a referência é aquilo que se sabe, aquilo que é sabido, aquilo que se conhece. O seu real contato com a vida, eu me refiro a esse contato real, a verdadeira relação com a vida, é a relação onde está presente uma qualidade de contato, onde a presença do reconhecimento perdeu a relevância. É isso que nós precisamos descobrir na vida. Um contato real com ela. Esse contato verdadeiro é a real relação. Nela, a presença de um discernimento profundo, esclarecido, está ali. E não é mais esse modelo do pensamento. E nós precisamos disso. Porque nós precisamos viver o nosso natural estado real de ser. E nós desconhecemos isso. Porque tudo que de fato nós conhecemos é o modelo do reconhecimento do pensamento. Assim são, por exemplo, as nossas relações com as pessoas. Quando você conversa com alguém, essa sua relação com ele ou ela tem por referência o pensamento que você tem dele ou dela. Observe que quando a gente se encontra com alguém que a gente não conhece, a coisa mais urgente dentro de você, nós fazemos isso de uma forma completamente inconsciente, mas está lá, é formar um quadro, uma imagem dele ou dela. Porque há em nós uma grande insegurança na relação sem o reconhecimento. Isso é algo muito complicado, porque isso nos coloca em um próximo encontro com ele ou ela, nesse mesmo nível de reconhecimento de memória. E aqui nós não precisamos da memória. O que é a presença da liberdade dentro das relações? É a presença de um encontro onde o medo não está. E nós estamos sustentando o medo em nossas relações. E a gente faz isso o tempo todo. É algo importante a gente investigar isso. Porque isso nos liberta do sofrimento dentro das relações. Porque um outro nível de contato ocorre quando o medo não está. Existe uma coisa que eu tenho enfatizado nessas falas, é a diferença entre a vida real acontecendo, onde está presente esta presença de relação, que ocorre de uma forma muito inteligente, simples, natural e livre, quando o amor está presente. A diferença
desta relação para aquilo que a gente conhece, quando a gente se relaciona com pessoas. A expressão relacionamento sempre se associa, em geral, a relações entre pessoas. Mas a gente nunca investigou essa questão da pessoa que eu sou, da pessoa que ela é. Pode parecer estranho, mas é o que a gente faz aqui. A gente investiga a ilusão da crença comum em todos nós. A ilusão da pessoa. Nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta, mas a verdade é que onde está a pessoa? O que é essa pessoa que eu sou? É ela que está num relacionamento com o outro, com ele ou ela. A pessoa que eu sou gosta da pessoa que você é, até que eu deixo de gostar. Eu gosto da pessoa que você é enquanto você for uma pessoa boa para mim, que me agrada, que me acrescenta algo, que faz com que a pessoa que eu sou seja validada, seja importante, seja amada, reconhecida, aceita. Será possível uma vida onde a relação não seja mais relacionamentos nesse nível? Ou seja, onde a pessoa não tenha tanta relevância como ela vem tendo? Quando nós nos assentamos juntos aqui para investigar esses assuntos, por que fazemos isso? Porque há um nível de insatisfação em você, na pessoa que você é. Isso está presente porque você não investigou a natureza da pessoa, desse mim. Quando você usa o pronome eu, a referência que você tem é de alguém presente. Esse alguém é o que exatamente? Um conjunto de imagens, pensamentos, lembranças, memórias. É esse fundo em nós que reconhece também outras pessoas e que a sua ligação com a vida é a partir do reconhecimento. Eu achei interessante quando você falou que, quando você disse, parece que existe alguma forma de lidar com a vida diferente de como estamos vendo. Você disse, parece que esse contato com você me remete a uma qualidade de vida diferente, onde nada é exatamente como parece ser. Sim, é disso que estamos tratando aqui. Isso porque nós estamos vivendo dentro do modelo do pensamento. E no modelo do pensamento, as coisas nos parecem ser assim, ou daquela outra forma, mas é o pensamento fazendo a leitura disso. A boa notícia para você é que você tem um cérebro, uma estrutura psicofísica capaz de, nesta vida, ter uma visão dela livre do conhecido. Observe que é exatamente assim a vida. A vida é um mistério. A gente não lida com esse mistério a partir do pensamento. A partir do pensamento que a gente faz são leituras de como as coisas são, de como elas acontecem e por que elas acontecem dessa ou daquela forma. Isso é algo inteiramente equivocado. Na visão desta realização, nesta compreensão, nesse perceber novo,
fica muito claro que a vida não é o que parece ser para mim, para esse eu. Aqui, juntos, compreender isso requer valorizar a importância do autoconhecimento, a importância de se compreender, de aprender sobre nós mesmos. A vida e você, em sua natureza real, não na pessoa, como você se vê sendo alguém. Como você se vê sendo alguém na pessoa, o seu modelo de vida, o seu modelo de mundo, o seu modelo de experiências é algo dentro do conhecido. É algo dentro da leitura que o pensamento lhe comunica. Então você lida com as situações a partir de crenças, sugestões, ideias, opiniões, conceitos. Enquanto que, na realidade deste ser, algo que está além desta pessoa, como você se vê, esse contato com a vida é a presença do desconhecido, é a presença do novo. O nosso sofrimento humano é o sofrimento da pessoa. Veja, a natureza humana, como nós conhecemos, carrega esse peso dessa estrutura psicológica desse eu. Será possível a vida acontecendo para você sem essa estrutura psicológica do eu, do ego, desta pessoa? Essa descoberta é a realização da verdade divina, da verdade, daquilo que é você, quando a verdade sobre você se revela. Nós estamos vivendo a ilusão de ser alguém, porque não temos acesso ou não acessamos a verdade sobre esse mim, sobre esta pessoa. Algo que estamos fazendo aqui, esse algo que fazemos juntos, consiste nesse aprender sobre o autoconhecimento, em ter essa descoberta da verdade sobre o que o pensamento aqui representa. Porque ele é incapaz de lidar com a vida como ela acontece. Porque ele não acessa o mistério da vida. Porque o pensamento em você é a presença do passado. Você não tem um único pensamento que não seja uma memória. Alguém aqui é capaz de um pensamento sem a memória? A presença do pensamento é a memória. Mas o que é a memória? A memória é uma experiência registrada aí, que é uma lembrança. Quando é que a gente resiste uma experiência? Quando ela não é completa. Observem isso. Todo registro de lembrança em você é algo que, quando surge buscando explicações. Traz do passado a representação de alguma coisa para reconhecer. Essa nossa necessidade de reconhecimento é em razão do modelo do pensamento em nós. Nós só precisamos é da vida como ela acontece neste instante. Nós não precisamos do reconhecimento, a não ser que o pensamento queira nos dar alguma segurança
de certeza para a vida. Percebem o que colocamos? Assim, o pensamento em nós é a memória de uma experiência que não se completou. Nós precisamos do pensamento num certo nível. Ele precisa estar presente para atender a algo aqui no momento, fazendo uma leitura disso. O conhecimento técnico, por exemplo, é algo assim. Mas eu não preciso desse conhecimento a nível psicológico, em lidar com ele ou ela, a não ser que o medo esteja presente. E a busca da certeza de uma segurança para mim esteja aqui. Vocês acompanham? Quando colocamos que o pensamento é incompleto, é porque ele é a insegurança, ele é a presença desse mim inseguro. E nós estamos lidando assim com o mundo à nossa volta. E particularmente com pessoas. Isso nos impede de um contato real e livre e, portanto, amoroso, verdadeiro, real. Então eu volto ao primeiro exemplo. Quando você fala com alguém, você está de novo com uma imagem que o pensamento estabeleceu em você sobre ele ou ela. Então essa é a imagem que o pensamento constrói, que nos impede de lidar com o marido, com a esposa, com os filhos, com o mundo à nossa volta, em liberdade, com os olhos que estão vendo o que é, e não o que o pensamento está dizendo. É assim que estamos olhando, a partir da leitura que o pensamento está nos dando. Vejam como isso é importante. Se você está há 5 anos casado, ou 10, ou 20, ou 30, você acredita sempre que está com a mesma pessoa, e na realidade você está com a pessoa que você é, se projetando nele ou nela. Isso é bastante tedioso, problemático. A nossa condição de vida a partir do eu, desse mim, dessa pessoa, desse centro de referência de memória, que é o pensamento, é a condição de uma vida problemática, em desordem, em confusão, onde não temos a presença, volto a dizer, da liberdade, do amor, da paz, dentro das relações, porque nós não temos relações. Nós estamos presos a modelos de relacionamentos. O seu encontro com a verdade é o seu encontro com a vida, com esse mistério, com a presença do desconhecido. E, portanto, o seu encontro com a verdade, dentro das relações humanas, não é mais relacionamento entre pessoas. Há uma qualidade de contato com o outro sem a necessidade do relacionamento. Ou seja, sem a necessidade desse sentido de alguém vendo ele ou ela a partir de si mesmo. Se você está acompanhando o que estamos colocando, com calma. Se você olhar de perto, irá perceber isso. Que você está cansado de ser uma pessoa e viver com pessoas dentro desses relacionamentos, porque pessoas são problemáticas. A primeira delas é você. Mas é algo do qual não conseguimos escapar, porque a nossa vida de relação
de relações humanas que nós conhecemos a partir do pensamento é sempre de relacionamentos entre pessoas. Quando você gosta de alguém, esse alguém é a imagem que você aprecia nesse gostar. Reparem que coisa sutil aqui nos escapa. Quando você tem certeza que está gostando de alguém, na verdade você está gostando, centrado em si mesmo, de si próprio. Não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com ela. No momento em que você ficar mal com a pessoa que você cultiva dentro de você, sobre ele ou ela, isso vai mudar. Assim, nós estamos vivendo dentro de um modelo psicológico problemático. Essa é a vida da pessoa. Quando as pessoas perguntam o que é o ego é isso. O ego é essa imagem que o pensamento estabeleceu. É essa identidade que o pensamento estabeleceu em você, sobre você. E você está vivendo nisso. Esse encontro com a beleza da verdade da revelação, desse espaço novo que se abre, quando o cérebro passa por uma mudança, quando a mente sofre uma radical transformação, algo surge aqui. Esse algo é a presença de um olhar livre da pessoa. Não há pessoa aí. Não há pessoa em lugar nenhum. Quando você diz, o que é? Ou pergunta, o que é o despertar? O que é essa realização? Né? Quando surge a pergunta, o que é uma pessoa iluminada? A realidade, a verdade de ser, é aquilo que sempre está presente, mas é exatamente quando não há mais a ilusão. A pessoa é uma fraude. A pessoa é uma construção do pensamento. É uma ideação, é um projeto. Observe que a pessoa que você nunca está completo como uma pessoa. Está sempre nesse movimento de alcançar alguma coisa, de obter alguma coisa, ou se livrar de alguma coisa. Então a pessoa é uma coisa inacabada, uma construção do pensamento que não está resolvido, que não ficou esclarecido. Esse é o sentido de uma pessoa. A realidade deste ser, esse florescer do seu natural estado de ser, isso é o despertar, mas é o despertar de algo novo, desconhecido, algo fora dessa ideia de pessoa. Quando você vem e pergunta, e essa questão da entrega, quem faria essa entrega? Quem poderia se entregar à vida? Quem poderia se entregar à verdade? Quem poderia se entregar a Deus? Isso parte de uma visão equivocada. A ideia de que alguém pode fazer algo. A constatação da verdade sobre você é a verdadeira entrega dessa ilusão, deste sonho de ser alguém, desta pessoa se relacionando, em relacionamentos. Essa ideia de alguém presente para fazer alguma coisa.
para se livrar de alguma coisa, para fazer essa entrega. Isso é só um pensamento também. Assim, foi bem interessante quando você disse, agora há pouco, me parece que essa realização, nele ou nela, parece que representa algo fora de tudo aquilo que identificamos. Sim, porque é algo fora do conhecido. No pensamento, nós não temos referência disso. Mas eu sempre gosto de dizer que há uma boa notícia, ela é muito interessante. A notícia é a verdade de que isso diz respeito a você, não a esse modelo psicológico de ser alguém. Diz respeito a você, quando aquilo que aqui está presente assume esse espaço, assume a mente e o coração. Então, sim, há uma forma de olhar para a vida, sem esse desespero, sem essa confusão, sem esse atropelo, sem esse tormento, sem esses conflitos, medos e desejos, sem essas apreensões, cuidados e temores. Há algo real, há algo real que ultrapassa o pensamento, que ultrapassa tudo aquilo que o pensamento identifica. O seu natural estado de ser é amor, bem-aventurança, felicidade, liberdade. O seu natural estado de ser, o seu real estado de ser é de relação com o outro, com a vida. Não é alguém presente tendo essa relação. É uma qualidade de comunhão que o pensamento não alcança. E, portanto, algo desconhecido da mente como nós conhecemos. É de fato uma boa notícia. Esse contato com o momento, sem o pensamento, é, portanto, sem o conhecimento ou reconhecimento que ele possa ter, que ele possa fazer daquilo que aqui está presente. É por isso que, garantidamente, eu posso afirmar isso para vocês. Sim, de fato, nesta realização, o modo de olhar para o momento presente é outro. Então, o que quer que o seu pensamento esteja dizendo sobre o que está acontecendo, é a historinha que ele está contando. É algo que tem uma base de uma memória incompleta, que não se completou e que está surgindo em razão da insegurança. O ponto é que, psicologicamente, é assim que o seu cérebro está funcionando. Então, nós precisamos de um novo cérebro, de uma nova mente, de um novo modo de lidar com o que está aqui. E esse novo modo é fora do conhecido. E pela terceira vez, a notícia legal, a notícia real é: isso é algo aí, como uma verdade presente, que permanece desconhecida. Mas como isso é você, você acessa isso. A mente em você não. A pessoa em você não.
Portanto, esse aprender é dispensar a ilusão. Esse aprender sobre nós mesmos é dispensar a ilusão. Essa ideia tão comum em todos nós, de alguém presente, se ocupando com a particular vida da pessoa que eu sou. Soltar isso é descobrir a vida sem o eu, sem a pessoa, sem esse mim. Está tudo no lugar. Está tudo no lugar. Tudo mesmo. Se você me agrada, eu sou teu amigo. Se me desagrada, eu sou o teu inimigo. Ou sou indiferente a você. Eu amo os que me amam. Odeio os que me odeiam. Eu, quem? Um conjunto de memórias, uma complexidade de memória é esse mim?